Vamos começar então o programa de hoje, gente. Vamos começar a nossa rodada de debates justamente falando sobre a saída do MBL do Podemos e o que isso implica na disputa aqui para o governo do estado de São Paulo. Paulinha, detalha pra gente. Pois é, os integrantes do MBL, Movimento Brasil Livre, decidiram deixar o Podemos. Essa decisão veio depois dessa sinalização de que esse partido não apoiaria um novo nome indicado pelo movimento para concorrer ao governo de São Paulo. A gente teve a desistência, do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, por toda aquela história da ida dele para a Ucrânia, aqueles áudios decrépitos que a gente teve o desprazer de ouvir, enfim, toda a situação com o Arthur. E agora o Podemos negocia o apoio ao pré-candidato tucano, o vice-governador Rodrigo Garcia. Então, o MBL está aí se retirando. O Kim Kataguiri e alguns integrantes do MBL continuam aí reafirmando que o MBL mantém o apoio à pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência. Então, nesse sentido, o MBL seguirá apoiando o Sérgio Moro aí nas suas redes sociais, enfim, acreditando nele como uma terceira via. Muito bem. Será? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque qual o sentido do MBL deixar o Podemos, hein, Zoe? Olha, parece que o Renan Santos falou que é por como o partido reagiu, com o Arthur, com essa questão aí da Ucrânia, do Arthur à Ucrânia. Eles se sentiram meio que traídos, parece, pelo partido. Eles esperavam um apoio do partido, não tiveram. Então, decidiram sair. Agora, que essa história aí que eles vão continuar apoiando o Sérgio Moro, será mesmo? Quem que perde tempo apoiando um pré-candidato que não soube na pesquisa, que não tem um projeto real de governo, que não consegue colocar em palavras realmente o que ele quer fazer pro país. Ele fica vivendo do passado. O Moro, ele vive do passado. A única coisa que o Moro sabe é repetir igual papagaio pirata é Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Eu sou, o salvador da pátria e eu salvei vocês aí da corrupção e tudo mais. Agora, ele não tem um projeto para o futuro, Paulo. E o MBL é muito esperto. Eles duvidam que vão afundar nessa canoa que já está aí furada e afundando cada vez mais. Muito bem. Vitor, bom dia. Seja muito bem-vindo novamente. O que você acha dessa saída e quais são as implicações, principalmente naquele processo de cassação que o deputado Mamãe Falei tem? São processos que estão unidos, imbricados entre si, sem dúvida, mas que também podem ser analisados em separado. Existe a situação do Arthur na Câmara de São Paulo, aí a cassação dele é dada como certa, favas contadas, por conta daquelas declarações realmente horrorosas, como Paulinha disse, não tem perdão, não tem como passar pano em cima daquilo tudo. Mas a situação do MBL como um todo e essa aliança com o Podemos, essa aliança que foi rompida agora, é muito mais, ao meu ver, decorrência disso que a Zoe falou, da situação de um pré-candidato que não decola nas pesquisas, que não tem discurso, que aparentemente não tem mesmo aquela cancha necessária para um político se destacar na mídia e apresentar os seus projetos, sejam eles lá quaisquer que forem, Tá muito difícil viabilizar o Sérgio Moro como o grande nome da terceira via. Aliás, está muito difícil até falar em terceira via nessa altura do campeonato. É claro que até outubro, até o primeiro turno, muita coisa pode acontecer, muita água pode rolar debaixo dessa ponte, mas ao que parece a eleição realmente vai ser entre Lula e Bolsonaro. Sérgio Moro, nem ninguém, Ciro Gomes, tem conseguido sair daquele patamarzinho mínimo de 6, 7, 8%. Isso daí não faz nem cosquinha numa campanha eleitoral, E o MBL está caindo nesse limbo, sem encontrar casa, sem encontrar partido que o abrigue, os seus candidatos, os seus nomes derretendo. Está muito difícil encontrar uma novidade benfazeja para os interesses do MBL nisso daí. Muito bem. Salles, se realmente se concretizar isso, o MBL deixa o Podemos para entrar no União Brasil. Tudo indica que o União Brasil apoie o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. Como é que você vê essa movimentação? Não é de hoje, Na verdade, que o MBL tem ligações com o DEM. O MBL
fez o papel, inclusive, de defesa dos interesses do DEM, Rodrigo Maia, João Dória, etc., fez esse papel durante muito tempo. Então, não surpreende que eles desejem ir para a União Brasil, que é o fruto justamente da união do PSL com o DEM. Aliás, azar do União Brasil, porque parece que o dedo podre aí do MBL, onde eles encostam, vai mal, né? Tá vendo aí o que aconteceu com o Kataguiri naquela declaração vergonhosa, dizendo que a Alemanha não deveria ter criminalizado o nazismo. Depois o Mamãe Falei com essa história de que mulher pobre é mulher fácil, né? São fáceis porque são pobres. Depois essas histórias do outro membro lá do Renan, coisas relativas ao desvio de dinheiro ou apropriação de dinheiro, enfim, escândalos inclusive aí de sonegação fiscal, execuções, etc. Ou seja, o MBL está se mostrando aquilo que ele era. Nós já sabíamos de antemão que tinha alguma coisa errada ali com aquela fórmula do MBL. E quando essa turma sai do Podemos, aliás, sorte do Podemos de ter se livrado do MBL, agora essa turma vai se aninhar onde eles já estavam ligados, na verdade, que era quando eles começaram a fazer o jogo do DEM, do Rodrigo Maia, etc., para se opor ao Bolsonaro. Paulo, tem pesquisa, hein, Vini? Duval, tem pesquisa nova? Tem pesquisa nova aqui. Tá, antes disso, Paulo, o Arthur Duval, ele era o candidato do Podemos ao governo de São Paulo, né? Depois desses áudios vazados, de toda a repercussão negativa, ele mesmo retirou a candidatura e aí dá essa saída aí também o MBL desembarca, portanto, do Podemos, que o Podemos também não queria agora apoiar um outro candidato do MBL, não achava que era viável apoiar outro candidato do MBL ou um candidato que o MBL apoiasse ao governo do estado de São Paulo e vai apoiar, portanto, o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador. E aí tem a questão da candidatura à presidência também. Então, esse é o ponto. Porque esse é um ponto importante. O Rodrigo Garcia é o candidato do Dória aqui em São Paulo. Sim. Então, o Dória pode receber também o apoio do Podemos para a presidência da República. Só que também agora tem essa questão do Aécio, né, Paulinha, falando que dessa insistência da candidatura do Dória que está sendo muito ruim para o PSDB, Teve esse momento dessa entrevista para o All News do Aécio Neves, que fez essa análise da pré-candidatura do João Dória. E olha o que ele disse aqui, peguei as aspas para a gente trazer para a discussão. Passaram 4 meses e o candidato está estagnado nas pesquisas e com o maior índice de rejeição de todos os candidatos. Não é demérito nenhum compreender que insistir nesse projeto não levará o PSDB fatalmente a uma derrota, levará a quase extinção. É hora de ter responsabilidade. Se até agora o candidato não se viabilizou, deviam estar examinando a possibilidade de lançar o candidato ao Senado. Ele está falando aí do João Dória e ele entende que, como efeito dessa candidatura, o PSDB possa se tornar um partido nanico. E para o Aécio Neves, um nome melhor para concorrer ao cargo de presidente da República, né, seria o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele teria esse potencial para unificar a chamada terceira via. E aí ele também, nessa entrevista, acabou que não tratou daquela história do Leite com o PSD, né, do Kassab. Ele acabou não endereçando a isso. Ele falou que ele conversou com o Leite, que ele entende que o Leite seria melhor, mas não chegou a entrar aí nessa celeuma de talvez o PSDB até perder o Eduardo Leite.